Acho que começou a Combinado. gravar. Gracinha, por favor. Então, nós estamos recebendo agora para a nossa primeira aula Jorge Barcati, professor de Ética e História da Filosofia, conselheiro da Associação Palas Atenas, especialista em ética empresarial e desenvolvimento sustentável. Jorge, por favor, a palavra está com você. Seja Obrigado, bem-vindo. obrigado. Bom, então, boa noite a todas, a todos, oficialmente. Me pediram para falar um pouquinho sobre angústia do ponto de vista da filosofia. E, bom, muita gente já falou sobre esse tema, nesse universo aí dos filósofos e filósofas, muito embora muitos não tenham usado o conceito, a palavra, mas a angústia é algo que acompanha o ser humano praticamente desde sempre, né? E aí, pensando como é que eu vou abordar isso, resolvi me concentrar em apenas um filósofo, o Heidegger, o Martin Heidegger, né? Filósofo alemão do século passado, enfim. E por que fiz essa escolha? Porque eu acho que ele resume bem todo esse percurso filosófico a respeito aí do conceito de angústia. Ele transita bem por tudo isso, de todos os filósofos, os existencialistas, são os que mais recentemente abordaram o tema, ele também se enquadra aí, não é? Enfim, ok? Temos muito pouco tempo, e aí eu resolvi começar respondendo de cara a nossa questão, com o que a angústia se angustia, né? E recorrendo ao próprio Heidegger. Né? Aquilo com que a angústia se angustia é o ser no mundo como tal. Né? E aí a gente vai explicar um pouquinho, tornar visível o que o Heidegger quis colocar aí com essa ideia do ser no mundo como tal. Está num dos principais livros dele, Ser e Tempo, lá no parágrafo 45, se eu não estou enganado, é onde ele vai trabalhar essa questão da angústia com mais demora, mais profundidade. Bom, então a angústia se angustia com o ser no mundo como tal. E o ser no mundo como tal é uma outra maneira de dizer a existência. A angústia se angustia com a existência. E a existência, né, no caso humana, ela não se resume ao tempo da duração de uma vida. No existencialismo, em especial, a existência é algo muito particular do ser humano. Os existencialistas todos usam essa ideia para falar de nós, né? Animais humanos. A existência humana é, então, algo ainda mais específico. Né? Quando a gente fala em existência, nós não estamos falando da existência de todos os humanos, da humanidade como um todo, mas de cada pessoa. Cada pessoa, cada indivíduo, cada homem e mulher tem um tipo de existência. Né? Então, não há como compartilhar, nesse sentido, uns com os outros, de forma direta e de forma muito clara, as existências. Nós não conseguimos compartilhar umas com os outros, outros com umas, a existência que vivemos. Daí, por exemplo, nasce uma sensação que, vez ou outra, acredito, né, todos nós aqui tenhamos, de solidão. A solidão é um dos existenciais humanos. Já vou explicar o que é essa ideia do existencial. Né? Nós não conseguimos
trocar, né, nem pela linguagem, nem pela convivência, as nossas existências. Tudo bem até aí, gente? Então, ser no mundo como tal é o modo como cada um, não é, se relaciona com o tempo e a finitude, e se preocupa com a sobrevivência biológica. A gente quer viver mais tempo, com saúde, etc. e tal. Então, relacionar-se com o tempo e a finitude é um modo pessoalíssimo, não é, de ser no mundo, de existir. É também o modo como cada pessoa antecipa o futuro e faz projetos. Vocês sabem, né, que Sartre diz que o ser humano é o animal que faz projetos, se lança em direção ao futuro, não é? Não só um futuro que lhe será dado, mas um futuro que ele poderá antecipadamente construir. É também o modo como cada pessoa se relaciona com a eternidade, o infinito, e se preocupa com a transcendência. Então, há algo depois desta vida? Não há. Há algo que pertença à realidade concreta aqui, mas que seja de tal maneira longínqua da percepção humana, que a gente poderia dizer transcende o mundo no qual a gente vive, né? A gente pode só alcançá-lo por caminhos, digamos assim, não materiais, caminhos espirituais. E também é o modo como cada pessoa faz escolhas e lida com os seus humores. Ser no mundo como tal, existir, é escolher e lidar com os próprios humores, estados de espírito, tonalidades afetivas. O que é um humor, então? É um estado emotivo, uma tonalidade afetiva, como o tom ali numa música, aquilo que nos faz aceitar a realidade com um certo afeto, mas esse estado emotivo não tem objeto, ou tem um objeto que a gente não consegue determinar. Então, vocês já estão percebendo que a angústia é um desses humores. Existem vários, A angústia é um deles. É um estado emotivo sem objeto, ou, se tiver algum objeto, numa determinada situação, ele é indeterminável, indefinível. Então, o humor tem causa ou razão. Ele não nasce do nada. Ele não nasce de si mesmo. Ele tem uma causa, ele tem uma razão, mas ele não se refere, de novo, a nenhum objeto concreto ou identificável. Então, as nossas angústias, elas têm raízes, elas têm causas, elas têm razão, mas nós não sabemos qual é o objeto, que lhe corresponde. Então, o humor é provocado pela própria existência. Por isso, ele é chamado por Heidegger e outros existencialistas de existencial. Então, existencial é um sinônimo possível de humor, assim como tonalidade afetiva, estado de espírito. Heidegger, Kierkegaard, o próprio Sartre vão usar estes termos, praticamente como sinônimos. E a emoção é qualquer estado, movimento ou condição que provoque no animal ou no ser humano, animais também têm emoções, que provoquem, então, em nós, a percepção do valor, do alcance ou da importância que uma situação qualquer tem para a sua vida, suas necessidades ou os seus interesses. Agora mesmo, nós todas, nós todos,
estamos, não é, movimentados por algum tipo de humor, ou até mais de um humor. Então, até onde a gente sabe, somente o ser humano tem humores. Animais têm emoções, mas até onde sabemos, por enquanto, né? Pessoalmente, eu acredito que descobriremos que outros animais também têm os seus próprios existenciais, né? Os seus próprios humores. Então, o existencial é uma forma de abertura, não é? Que nós promovemos para o mundo e para a vida. A gente pode estar mais abertos ou menos abertos, né? Ou até fechados para o mundo e para a vida. E, claro, para nós mesmos. Os existenciais, então, se revelam em situações que fazem alguém reagir de modo pessoalíssimo, porque esse alguém já não pode mais contar com o mundo, com a realidade para enfrentar a situação. Né? A pessoa é literalmente jogada de volta em si mesma. Por esse motivo é que a nossa existência, segundo aí um grande número de existencialistas e outros filósofos, não podemos compartilhar nossas existências. Não é evidente que podemos falar sobre elas. É claro que a gente pode falar sobre os nossos humores, mas isso nunca de forma plena. Sempre ficarão gaps, lacunas, né? Buracos, distâncias aí de comunicação e de compreensão. Exemplos de humores, exemplos de existenciais, de tonalidades afetivas, de estados de espírito. Solidão, falei sobre ela agora há pouco, não é? Por não podermos compartilhar plenamente, integralmente, as nossas existências, o que nós somos, então, nos sentimos em solidão, não é? Não sozinhos, né? Mas em solidão. A compreensão que temos do mundo, do ser, do tempo, das pessoas, das situações, dos acontecimentos, também é algo de cada um. Né? Vocês sabem perfeitamente que duas pessoas vendo uma mesma paisagem não compreendem essa paisagem da mesma maneira. Duas pessoas vivendo uma mesma experiência não compreendem essa experiência da mesma maneira. Não é? Isso que nós estamos falando aqui, cada um de nós, inclusive eu, não é? Tem uma compreensão pessoal, pessoalíssima, intransferível, ok? Outro existencial, a consciência. Outro, a liberdade. A liberdade, o sentimento de liberdade é também um existencial desses. Desespero, o tédio, é um dos existenciais fundamentais, segundo o Heidegger. O tédio é o peso do ser. Ele não tem a ver com a duração do tempo, mas com o ritmo do tempo. No tédio, o ritmo é muito, muito, muito mais lento. O número de horas, ou de dias, ou de meses é o mesmo, entediados ou não. Só que o ritmo dessas horas, desses dias, desses anos, é bem diferente. Num caso, né, ou no outro. No caso de estarmos entediados ou não. O tédio, então, é sentido quando o tempo da vida não está em sintonia com o tempo da nossa alma. Há um descompasso, não é? Há uma dissintonia entre o tempo do mundo e o tempo da nossa alma. E a angústia, não é? Existem outros
Esses aqui eu considero os mais importantes para o tema que nós estamos começando a ver, né, nesse curso aí. Então, os existenciais definem o modo de ser, né, do ser humano como Dasein. Dasein é uma palavra que tenho certeza que vocês conhecem, ou pelo menos a maioria, né? Pode ser traduzido como ser aí, ser no mundo, presença, estar disponível, estar aberto para o mundo. Foi por meio desse conceito que Heidegger e vários zen budistas se aproximaram e conversaram. O Heidegger gostava muito da filosofia japonesa, né? Em especial aí do Zen, né? Até por essa ideia aí de presença, de disponibilidade, estar aberto para o mundo, né? O modo, e aí que entra a ideia de tonalidade afetiva, o modo de ser no mundo. Então, os existenciais... Caralho, você tá minha cortina, hein, meu? Oi? Por meio dos existenciais, o Dasein faz a experiência de si mesmo, faz a experiência do mundo, faz a experiência do tempo e do ser. Como é que ele faz isso? Desvelando-se como um ente que está submetido ao mundo, ele se descobre dependente do mundo. Ele se descobre, né, com um corpo e com uma alma, se quiserem, completamente umbilicadas no mundo, inseparáveis do mundo. Esse corpo, essa alma, essa pessoa inteira, não pode ser separada, não é, do mundo, dos seus acontecimentos, dos seus fatos, e que deverá se encarregar de si mesmo. E aqui entra a liberdade. Ele pode fazer de si muitas coisas, não pode tudo, pode muitas coisas. E a liberdade é a escolha dentre estas coisas possíveis, qual, né, aqui deve ser feita, por várias razões. Então, o Dasein é um ente que não está determinado de antemão. Nós, enquanto seres no mundo, não estamos determinados de antemão. Nós somos lançados no mundo de uma forma incompleta. Não nascemos prontos, né? É de uma forma totalmente incompleta. E a cada tempo nós temos que nos responsabilizar pessoalmente por isso que fazemos de nós. Daí o Sartre, nessa linha, seguindo Heidegger, dirá que a experiência, e por meio da experiência, a existência, né, não é o que aconteceu, mas aquilo que estamos fazendo, no gerúndio, aquilo que estamos fazendo do que nos aconteceu. A experiência é o que nós estamos fazendo agora, de tudo aquilo que nos aconteceu até então. E isto, não é, pode ser prolongado lá adiante por meio dos projetos, né, que a gente faz. Então, Dasein, o ser humano aí, o ser humano no mundo, não está determinado de antemão por uma essência. Está sempre em jogo, está sempre em relação, está sempre em jogo porque os seus atributos são possibilidades, possíveis modos de ser no mundo. Não são coisas determinadas de antemão, não são dados biológicos, não são dados da natureza. E aí, de novo, são essas as propriedades que são chamadas existenciais, e nós vimos há pouco
alguns desses exemplos, a angústia entre eles. Por isso, a existência é para o Dasein um projeto sempre aberto. A sua existência resulta desse projetar-se, desse modo de estar sempre em meio às possibilidades que precisam ser escolhidas e realizadas. E com um detalhe, uma vez escolhidas, você não pode simplesmente voltar atrás. Porque, junto com a escolha, vocês sabem muito bem disso, né? Junto com a escolha vem a responsabilidade. E aí vão aparecer dois modos de ser no mundo, dois modos de Dasein. O autêntico é aquele em que você escolhe, e o inautêntico é aquele em que você aceita, seja por subjugação, por sedução, por fraqueza, por qualquer outro motivo. O Dasein define o ser humano e o torna diferente dos outros seres, dos outros entes, na medida em que se vê, em que ele, Dasein, se vê na necessidade de completar-se a partir da compreensão que tem de si mesmo, do mundo, do tempo e do ser. Dissemos há pouco, né? Não nascemos prontos, temos que nos completar a cada momento, cada dia e assim por diante. E esta completude desejável se dá por meio da compreensão. Esse flash que, de repente, não é, ilumina a consciência e nos diz quanto tempo não, acabei de ler que eu tenho 10 minutos de tempo, eu falei quanto tempo. Não, mas a partir dessa compreensão que ele tem de si, do mundo, do tempo e do ser. Esses são os 4, né, cavaleiros do Apocalipse para nós, né? A compreensão que a gente tem de nós próprios, do mundo onde estamos e que faz parte de nós, né? Que é um prolongamento de nós, ou nós somos um prolongamento dele, uma questão é circular, tanto faz, né? Do tempo e do ser, que é o eterno, o infinito e tal. Então, a nossa existência, de novo, modo de ser no mundo, e não duração de vida, está sempre em jogo. Nada nela está definido por antecipação. A relação, então, do Dasein com o seu próprio ser é um comportamento estruturante. Ele é que forma a nossa psique, ele é que forma a nossa alma, ele é que forma ou deforma, não é? O nosso corpo. Nosso modo de ser no mundo é que forma ou deforma a nossa alma e o nosso corpo. Vocês vão ver a relação mente-corpo aí com o professor Zé Antônio, o professor Marcos Rojo, não é? E uma coisa é inseparável da outra. E não os nossos traços contingentes. O modo de ser é que nos determina, e não, como muitos hoje se apressam a aceitar, que são os nossos genes, né? Ou apenas o ambiente. Então, é da necessidade de relacionar-se consigo, com o mundo, com o tempo e com o ser, que a angústia emana. Porque desta relação emergem a cada vez um sem número de possibilidades. Lá na visão de mundo indiana, não é? Nos Upanishads, tem um verso que eu gosto muito, que diz assim: onde quer que o ser humano coloque os pés, ele pisa sempre diante de uma centena de caminhos. E tudo estaria bem se, ao escolhermos um caminho errado, pudéssemos voltar e escolher um dos outros 99.
mas bem sabemos que isso é impossível. E essa ideia da angústia aqui, em Heidegger, nos existencialistas, em Pascal, em Santo Agostinho, a mesma coisa. Porque eu tenho de fazer escolhas e não posso voltar atrás, que a angústia me caracteriza. Nós gostaríamos de poder escolher tudo, ou voltar atrás nas escolhas cujas consequências não nos agradem no porvir. Eita. Então, a cada momento, somos a distância entre o ideal e o factível, entre o infinito e o finito, entre a liberdade e a necessidade. Daí emerge a angústia. Essa distância varia de acontecimento para acontecimento. E existência, então, é o modo do Dasein, cada um de nós, apropriar-se dessa distância. A compreensão da possibilidade, então, dessa distância ser muito grande é a raiz da angústia. Ok? E eu acabo aqui. Até veio aí a mensagem, não é? E acho que consegui dar conta do tempo. Só preciso de mais esse slide. Então, é o existencial que faz desabar o ente intramundano, esse ser que está imerso totalmente no mundo, imerso existencialmente no mundo, fazendo-nos compreender que ele não é tão relevante quanto acreditamos ou gostaríamos que fosse. Nós, né? Nós. A angústia nos faz ver que nós não somos tão relevantes para o mundo quanto a gente acredita ou gostaria de ser. A experiência do ser humano, então, enquanto tal. Esse ser humano falível, finito, incompleto, mas grandioso ao mesmo tempo. Por isso, o Dasein é a fonte da angústia. Então, a angústia nos expatria, nos tira do mundo, nos deixa sem casa, nos retira da condição de Dasein. E aí o Heidegger diz, a angústia corta a palavra, emudece a linguagem, não só a falada, né? Não é só a palavra falada e assim por diante. E isso é bom, porque nos faz reavaliar o nosso verdadeiro tamanho. Não somos deuses. Por isso devemos tomar cuidado, inclusive, já lá dizia Heidegger, com a tecnologia, que nos dá a ilusão de que somos mágicos, que somos magos, que podemos transformar a natureza toda. E a humanidade está vivendo um desses momentos, como diziam os gregos, de híbris, não é? De desmesura. A angústia é boa na medida em que ela nos impede de cometer a desmesura. No sentido até de desmedida, mas também no sentido de falta de cordialidade com o mundo. Não querer se impor, não é? A ele. Bom, terminou meu tempo e eu acredito que daqui a pouco a gente volta, né? Depois da apresentação da Elisa, para conversarmos um pouquinho. Até já, gente. Elisa, a bola é sua. Obrigada, Jorge. Só avisando um pouquinho vocês, algumas pessoas estavam com dificuldade de entrar, não sei se é o caso de alguns amigos de vocês, mas um problema é a atualização do Zoom. Teve uma atualização recente, às vezes as pessoas não conseguem entrar porque elas não atualizaram o Zoom, faz um tempo que elas não estão mexendo na plataforma, tá?
Enfim, vamos então agora entrar com a apresentação. Muito obrigada, Elisa, Jorge. obrigada por estar aqui. Jorge, muito obrigada pela sua palestra, foi sensacional. No final, nós vamos ter as respostas das perguntas que nos foram enviadas. E agora nós vamos escutar a Elisa, que é pesquisadora e docente da área de neurociência e comportamento, com dezenas de publicações internacionais, fellow do Madden Life Institute, pós-graduada em administração de empresas pela GT, coordenadora da gestão pós-emocional nas organizações, cultivando emotional balance, adora meditar e surfar. Elisa, você, assim, todo mundo te conhece, sabe quem você é, e está sempre, sempre, sempre pensando em como poder levar essas pílulas para cada um de vocês. Elisa, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, Gracinha. Vamos então continuando aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa interface entre a angústia e a tristeza, né? Na próxima semana, eu já sei que um dos tópicos vai ser a interface entre a angústia e as ansiedades, né, que vão ser trabalhadas pela Bernadette, né, Monja Kenzen. Mas hoje eu vou tentar trazer algumas questões, né, dessa aproximação entre a angústia e a tristeza. A Gracinha já adiantou um pouquinho a minha biografia, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa música, né? Que é uma conversa entre um piano e um violoncelo, mostrando a angústia através do som. É muito, muito bonito, é muito belo, né? A gente ver a arte nos trazendo esta aproximação, tá? Então, vamos lá.
Então, queria que vocês compartilhassem um pouquinho aqui no bate-papo, né? Que sensação traz essa música? Tristeza, desespero, tristeza, sofrimento, angústia, aperto, né? Reflexão, tristeza, angústia, agonia, saudade de um tempo que passou. Até levantei e saí um pouco, senti profunda tristeza, aperto, perda, melancolia. Vocês percebem como é incrível a arte, né? Quando você consegue ter um artista sensível o suficiente, ele consegue trazer através da música ou através de uma imagem, de um filme, de um documentário, seja o que for, ele consegue trazer e transportar a emoção, né? Continuando aqui, então vendo na arte, né, essas possibilidades, eu trouxe também um referencial que é o Viktor Frankl, né? Viktor Frankl é um psiquiatra judeu que passou anos em campos de concentração, né? Foram 4 campos de concentração. E ele criou uma linha dentro da psicologia, a logoterapia, que basicamente conversa a respeito do propósito de vida, né? Como diante de uma angústia, né, extrema, que no caso seria o desespero, né, de você estar num campo de concentração, você pode ainda assim, né, ter vontade de viver, né? Então ele traz uma equação. Ele diz: desespero é o sofrimento menos o sentido. Sofrimento sem sentido. Então, é isso que Frankl, né, caracteriza como desespero. Eu tenho um sofrimento, mas eu não consigo encontrar sentido para esse sofrimento. Isso, então, me gera desespero. Por outro lado, ele também acredita que a liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido. Então, basicamente, dentro do seu processo terapêutico, ele vai ajudando o paciente a ir encontrando o seu sentido de vida, o sentido de viver. E, segundo ele, nós podemos sustentar essa vontade, esse propósito de vida até o nosso último suspiro, mesmo quando a gente estiver, né, em cuidados paliativos. Me inspirando um pouco, né, nessa definição de desespero trazida pelo Frankl, né, eu pensei um pouco sobre a questão da angústia. E a angústia, ela poderia ser vista como um sofrimento sem clareza. A angústia, que não é tão extrema quanto o desespero, é algo que nos vem quando nós estamos sofrendo, mas a gente não tem clareza do que está acontecendo, né? Do que pode vir a acontecer. É uma mistura de insegurança, falta de confiança, de incertezas, né? E então, qual seria uma forma de nos ajudar a sair do estado de angústia? Começar a aumentar a nossa clareza mental, a nossa compreensão do que está acontecendo. Conseguir colocar em palavras, né? A gente conseguir definir melhor o que estamos sentindo, aonde, como, porquê, de onde vem. Indo então, né, saindo daquela música da angústia, mas indo para uma referência um pouco mais lúdica, né, dessa incerteza da angústia e dos questionamentos, eu vou trazer aqui um trecho do filme Star Wars. Lá do início, né, quando o Yoda está treinando Luke Skywalker, né, o novo Jedi. Então ele ainda é um aprendiz, Luke Skywalker,
E o Yoda tenta ensiná-lo a controlar a força, né? Controlar a energia e os potenciais, né, que ele tem a partir do treinamento. E o Luke se mostra muito desacreditado, frustrado, angustiado, e aí então o Yoda dá o seu exemplo, né? Então vamos dar uma olhadinha agora nesse trecho de Star Wars. Use a força. Sim. Agora pedra. Sinta. Concentre-se. Nunca mais vamos tirá-la daqui. Muito certo está você. Para você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não. Não diferente é. Só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não. Tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. Eu não posso. É grande demais. Tamanho interessa não. Olhe pra mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta entre você e eu, a árvore, a pedra, em todo lugar. Sim, mesmo entre a terra e a nave. Você quer o impossível.
essa diferença que a gente vê entre o mestre e o discípulo, né? Essa questão da experiência de vida, né? E o que a experiência de vida nos traz em relação às nossas próprias angústias. Continuando, né? Eu fiz uma busca sobre artigos em ciência sobre angústia e tristeza, né? Na área de saúde. Então, por exemplo, aqui tem um artigo que fala sobre pais que tiveram fertilização in vitro e tiveram os filhos muito prematuros, né? E a angústia e a tristeza que cercam essa situação. Pessoas que experienciaram um acidente vascular cerebral, né? E se sentem angustiadas ainda no início do tratamento. Adolescentes em tratamento psiquiátrico descrevendo, né, o que eles sentem. Pacientes também em cuidados paliativos. Jovens estudantes obesos, né, falando do bullying, falando de todo o preconceito que existe em relação à obesidade. Crianças sofrendo de insegurança alimentar, né, esse é um estudo que foi feito na Venezuela, em áreas suburbanas, né, de cidades da Venezuela, em que as crianças não sabem quando que elas vão ter o próximo alimento. Enfim, né, então mostrando essa interface, né, nessas questões da própria saúde humana. Paul Ekman é um dos grandes pesquisadores, dos grandes psicólogos do século passado, e ele é um grande especialista na área de emoções. E ele fala sobre tristeza e angústia como duas facetas, né, da mesma expressão. Se a gente olhar para essa face, a gente pode dizer, é um indivíduo que está triste. Ou eu posso olhar para essa face e dizer, é alguém que está em angústia ou agonia. Né? A expressão facial, ela é a mesma. Tanto que Ekman usa exatamente esse termo de duas facetas, né? Elas predominam numa situação como luto, estão presentes na depressão, né? Semana que vem vocês vão ter a oportunidade de ter aula com o Cândido Moreira, que é um psiquiatra. Ele vai falar justamente da angústia enquanto um sintoma, né, de transtorno mental. A angústia, ela é mais ativa, né? E a angústia é aquele lado que protesta, que tenta enfrentar a situação, enquanto a tristeza é o lado mais passivo, né? O indivíduo, quando está no estado de tristeza, parece que ele não tem forças, né, para lutar contra o que ele sente. E ambas são reações relacionadas a perdas. Algumas causas da angústia, né? A primeira causa de angústia acontece na hora em que nós nascemos. A separação da mãe, né? Quando nós somos desligados, desconectados da nossa mãe. É a primeira angústia que nós sentimos. E aí nós extrapolamos isso para as nossas separações físicas ou psicológicas. Quando também somos rejeitados. Ou quando nós temos aquela incerteza se vamos falhar, né? Será que eu vou conseguir conquistar a minha meta, né? Pode ser uma incerteza real ou imaginária, mas não importa, né? A angústia, ela é percebida como real. E ela também depende do que você considera como seu padrão de excelência. De uma forma bem atual, né? Eu me lembrei, na hora que estava estudando para essa aula, justamente da Simone Biles, né? Acho que a saúde mental é mais importante nos esportes nesse momento. Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. De um lado, como ela se sente, de outro lado, o que o mundo quer e o mundo espera dela, né? O que a imprensa espera, o que os patrocinadores esperam. Fico imaginando o nível de angústia que estava, né, a Simone quando ela decidiu que não ia mais competir. Né? Fiquei até feliz de ver que hoje ela acabou retomando, né, para uma das provas, ela, não sei nem qual foi o resultado, mas eu sei que ela voltou hoje, né, às disputas. Tá? Uma vez que o sofrimento
é uma parte inevitável da vida, é importante que as crianças aprendam a reconhecer suas causas e lidar com elas de maneira eficaz, né? A Carol Wizard é uma especialista em emoções e ela tem essa frase em um capítulo de livro que é sobre as emoções humanas. Ora, e como que a gente pode ensinar as crianças, né, a reconhecerem os sofrimentos, as suas angústias? Em primeiro lugar, temos que ajudá-las a nomear as emoções. Temos que ajudá-las a perceber como elas se sentem, a conseguir explicar como elas se sentem, elas se expressarem emocionalmente, o que elas sentem, como elas sentem e por que elas sentem, né? Pensando um pouco nisso, na importância das crianças reconhecerem as suas emoções, em especial no momento crítico como o que estamos vivendo, né? Eu, a Juliana Negrão, né? Criamos esse vídeo para crianças explicando sobre as suas emoções e o que é o coronavírus, né? A gente criou esse vídeo lá no início da pandemia, né? Mas a gente sabe que ele foi amplamente utilizado não só em escolas no Brasil, mas foi para os Estados Unidos, Israel, né? Foi para vários países. Queria só mostrar um pouquinho para vocês esse vídeo, né? E o quanto é importante a gente conseguir ajudar as crianças a reconhecerem as suas emoções, para ajudá-las né, a se libertar dessa angústia. Senhor Coron e como lidar com as emoções que ele traz. Esse é o Senhor Coron. Ele viaja de avião, carro, ônibus, adora passear na rua e circula por todos os cantos do planeta. Viaja também nos objetos e pessoas através de gotículas. Ele pode visitar muitos lugares até por um espirro ou tosse. Quando aparece, desperta nas pessoas muitas emoções e sentimentos, como medo, sofrimento, insegurança. E também tristeza, raiva e desânimo. Apesar de ser importante lidar com essa turma, que indica que algo não está bem, temos a opção de chamar outras companhias para ficar com a gente. Ufa! Com imaginação e atividades, conseguimos ficar perto da alegria, da esperança e do otimismo. É preciso ficar em casa, mas o sol está aí. A arte, os livros, as músicas, as plantas, as brincadeiras, a amizade, o sorriso, as pessoas que você gosta, mesmo que algumas coisas, por enquanto, você tenha contato só virtualmente. A restrição de não sair é para proteger a todos e indica que podemos chamar a pausa. Ela pode ser maravilhosa para uma mudança de pensamento e, por consequência, de sentimentos. Vamos dizer que a pausa nos põe concentrados, respirando devagar. Isso nos modifica, traz calma, energia e outras sensações boas. Posso treinar minha mente para ver o mundo com mais sabedoria. Sim, eu vou usar minha consciência para bons pensamentos, para o positivo. Sim, eu consigo deixar o que é negativo em pausa e fazer coisas boas para mim e para as outras pessoas. O Senhor Coron é mais um viajante assustador? Sim, ele é, mas ele pode ser enfrentado e é isso que estamos fazendo. Exercite sua criatividade, seu corpo e sua mente, cuide do sono, da higiene e pense em ver o lado positivo das coisas. Com equilíbrio, cuidando bem de nós, dos outros e do nosso planeta, vamos passar pela visita indesejada do Senhor Coron e ter novos aprendizados para o mundo ser nosso grande espaço de convivência e alegrias. Que tal exercitar a sua calma com uma pausa? Inspire devagar. 1, 2, 3. Agora segure o ar em 2 segundos. 1, 2.
e solte lentamente em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Então, gostaram, pessoal? Né? E a proposta... Deixa eu interromper aqui. É essa, né? O que pode nos ajudar, em primeiro lugar, com relação a lidar com as angústias? Reconhecer o que acontece quando eu me angustio, né? O que eu sinto? Uma constrição, um nó, um aperto, aonde? No peito, né? Ir acolhendo essa sensação, né? No nosso corpo, a angústia indica que algo não vai bem e merece nossa atenção. E nesse sentido nos leva a alguma ação. Para as outras pessoas, quando a gente consegue expressar a nossa angústia, isso inicia empatia e compaixão, e com isso nós vamos conseguir ajuda, né? É muito importante, quando nos sentimos angustiados, poder falar abertamente para as pessoas com as quais confiamos, para que elas possam nos ajudar, nos dar suporte. E um grupo, né, a expressão da angústia pode levar à coesão e à colaboração. Então, esses são aspectos positivos quando conseguimos expressar essa angústia. Para a gente terminar, a minha proposta é fazer uma prática breve, né? Caracterizar e acolher a angústia, né? Então, a minha sugestão é que vocês, confortavelmente aí na cadeira, né? Relaxem um pouquinho, fechem os olhos. Vamos respirar profundamente por algumas vezes. Vamos inspirar devagar, inspira devagar, observa a inspiração. Solta o ar devagar e vai soltando completamente. Inspira devagar no seu ritmo e vai soltando o ar e solta completamente. E aos poucos vamos deixando essa respiração entrar no seu ritmo natural. E vamos tomando consciência do nosso corpo. E vamos relaxando, começando pela cabeça. Vamos relaxando os músculos da testa, relaxa os músculos da testa. Os músculos ao redor dos olhos. Relaxa a mandíbula. Os músculos ao redor dos lábios. E vá percebendo sua face ficando serena, tranquila. Inspira, puxa os ombros para cima em direção às orelhas, segura um pouquinho e solta. Relaxa os braços, antebraços e mãos. Inspira e enche o peito de ar. E solta. Inspira, infla o abdômen. E solta. Relaxa o quadril, como se estivesse afundando na cadeira. Relaxa as coxas, pernas, pés, dedos dos pés. Percebe um pouquinho como você está se sentindo agora. E
quando você sente uma angústia, aonde você sente essa angústia? Talvez na garganta, no peito, uma tensão nos ombros ou na face. É importante reconhecer esses sinais, para que a gente possa tomar consciência de que estamos angustiados. E quando isso acontecer, o importante também é acolher essa angústia. Reconhecer que ela está ali ao invés de fugir, negar simplesmente. Olhar para ela, olhar para essa dor momentânea. E é como se nós abraçássemos essa angústia, como abraçamos um amigo. Quando vemos um amigo em sofrimento, nós queremos abraçá-lo, nós abraçamos. Quando nós sentimos uma angústia, podemos também nos abraçar, nos acolher. E lembrar que elas fazem parte da nossa vida. Fazem parte do nosso crescimento. Espera aí só um instante. Pode ser? Fazem parte do nosso crescimento. Cachorrada tá que tá, hein? Podemos então, sentindo, percebendo esse acolhimento, nós vamos sentindo mais aquecidos, vamos nos sentindo melhor. E mais prontos para ver o que realmente podemos fazer diante da situação em que nos encontramos. Com mais clareza. Aos pouquinhos podemos ir abrindo os olhos, nos espreguiçando. É isso, gente. Como estão? Tudo bem? Como estão se sentindo agora? Se alguém quiser compartilhar no bate-papo, como vocês estão? E aí também vamos passando para as perguntas. A Isilda está falando que está mais serena. Tranquilidade. Que bom. Essa é uma prática que eu costumo realizar assim na vida mesmo, no dia a dia, né? Quando a gente sente essas tensões. Gracinha, por favor. Oi, já estou com meu áudio liberado. Elisa, super obrigada por essa linda palestra, essa meditação, reflexão. Eu acho que todos estamos num estado assim bem relaxados. Eu estou vendo aqui que todos estão assim bastante em paz
E aqui tem a Patrícia que está comentando, quando vem a angústia, eu nunca penso em me abraçar. Mas se for um amigo, é aquilo que você disse, a gente quer abraçar. E por que não nos abraçar? Não é? Uhum. Exatamente, é esse o ponto, né? É realmente a gente estar disposto a nos acolher, assim como abraçamos e acolhemos um amigo, né? Eu acho que esse é um ponto crucial e que nos ajuda muito a lidar com essas aflições, com essas angústias, né? Inclusive, hoje eu estava conversando com um atleta, né? Um dos atletas que a gente trabalha. Ele estava comentando sobre estados de aflição, né? Ele usou o termo aflição, mas eu acho que a gente pode perfeitamente traduzir como as angústias, né? E eu sugeri para ele, então, fazermos essa prática. E ele falou, nossa, realmente é muito reconfortante essa possibilidade de nos abraçarmos, né? De nos acolhermos a nós mesmos. Também tem a Dani, que está dizendo que ela está se sentindo tão em paz, tão bom aprender a reconhecer nossas angústias e lidar com elas. A Patrícia também diz, belo início de curso, parabéns. Alguém mais com questões? Alguém queira compartilhar conosco a sua experiência nesse momento? Eu acho que eu tenho uma pergunta para o Jorge, se não tiver alguém mais com questões, né? Eu acho que as pessoas podem ficar à vontade aí para colocar, né? Orion, Elisa, para começar a estudar as emoções, qual livro você indica, professora Elisa? Eu acho que tem vários livros, mas em português, infelizmente, tá esgotado, né? Emoções Reveladas, do Paul Ekman, né? Mas em inglês, se você lê em inglês, é o Emotions Revealed, né? Aliás, desculpa, em português é A Linguagem das Emoções, né? A tradução do livro do Paul Ekman é A Linguagem das Emoções. Mas em inglês é Emotions Revealed. Talvez possa ser encontrada na estante virtual, né? É muito caro, viu, gente? Eu vou avisar. Como é um livro esgotado, né? Infelizmente ele acaba tendo um valor muito, muito alto, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Jorge. Jorge, quando você se sente angustiado, a qual filósofo você vai atrás, assim? Tem algum que te ajuda? Seria Heidegger mesmo, ou enfim? Então, Elisa, se eu for por Heidegger, não há como sair da angústia, a não ser que a angústia é um existencial, uma das características do ser humano, né? E ela tem uma conotação diferente desta que você apresentou e que, de um modo geral, os psicólogos e os demais abordam. Não tem certo ou errado. Mas quando eu estou psicologicamente angustiado, eu leio Spinoza, Ah, a Ética de Spinoza, que ele é um grande antídoto para estas dificuldades com a existência, não é? Uhum. É um livro difícil para quem nunca leu pela primeira vez, mas vale a pena o esforço. Depois vira um livro de cabeceira. Muito bom. Elisa, e você? Quando você se sente angustiada, quando a angústia está batendo na porta, como é que é? Olha, eu sou muito do corpo, né? Eu comecei a praticar artes marciais muito com 12 anos, né? Então, assim, eu tenho muito referencial no corpo. Então, eu geralmente não leio, mas eu vou para a sensação diretamente e eu realmente
aplico essa prática que eu mostrei para vocês, né? Eu resolvi trazer essa prática porque eu pessoalmente percebo que ela funciona muito bem, né? Inclusive pela minha própria experiência pessoal. De parar, perceber de onde vem, né? Sentir, acolher de verdade, né? Aceitar. E aí fica mais fácil da gente pensar o que fazer, né? Em seguida. Essa questão da clareza, né? Daquele ponto que eu coloquei de que a angústia me parece um sofrimento sem clareza, então eu vou atrás da clareza, né? Da luz, da iluminação, vamos assim dizer, diante da situação, para que eu consiga superar essa angústia, né? Aquela angústia que está naquele momento, né? Mas eu entendo também a questão da angústia existencial, né? Na verdade, a gente sempre vai ter questões, né, durante a nossa vida toda, faz parte, né, do humano. Uhum. Sim, a angústia é inerente, né, ao ser humano. Aqui tem uma pergunta para o Jorge. Essa fala que você trouxe da angústia, onde ela corta a palavra, podemos relacionar com a teoria de Freud em relação ao narcisismo? Edinalva. Oi, Edinalva. A ideia de angústia cortar a palavra é diferente do narciso, né? Que não consegue se comunicar nem consigo mesmo. O narcisismo em Freud, até onde eu alcanço, ele faz parte do processo, né, de amadurecimento da psique. O problema é quando a gente fica nele, né? Tem o primeiro, o segundo, o narcisismo, é quando a gente fica lá. Então, eu não vejo muita relação, viu, Edinaldo? Que o cortar a palavra é nos deixar fora de casa, né? A angústia nos retira do mundo e nos aproxima, de fato, de nós mesmos, que não é o caso ali desse narcisismo, tal como o senso comum se acostumou a ver, né? Onde o narciso está isolado não só do mundo, mas de si próprio também. E até esse isolamento desse narciso do mundo começa com o isolamento de si. Ele sabia de si, vocês conhecem a história, né? O mito, por meio do eco. Né? Eco, a pretensa namorada dele, queria estar com ele, ele se fechou. Enfim, são coisas diferentes. São coisas diferentes, Edinaldo. Mas aqui eu acabei de ver que a Bernadette vai... Muito eu bom. ia comentar. Na próxima aula, nós teremos a Bernadette falando sobre angústia e ela vai abordar o tema do narcisismo. Ela é psicanalista, então ela tem já esse olhar. Jorge, então estão aqui também a Isabel. Obrigada a todos que fizeram perguntas aqui. Ela está perguntando qual livro que você indica de Spinoza. Então, eu começaria com o Tratado da Reforma da Inteligência, tem vários nomes. Tratado da Reforma do Entendimento, né, vocês vão encontrar. É um dos mais interessantes dele, vale a pena começar por ele, não pela ética. A ética demanda uma exercitação mental ali, semelhante à das suas artes e práticas marciais. Ele é bem... Mas eu começaria com o Tratado da Reforma do Entendimento, ou da Inteligência. Tá bem. Alguma questão mais? Eu estava escrevendo, dá licença, mas eu estava escrevendo tanto que eu acho que era melhor falar. Eu entrei no finalzinho do Jorge, sempre quis muito conhecer o Jorge, sempre foi meu grande sonho, eu nunca consegui na Palas, sou uma aluna da Palas desde 2001, nunca tive a oportunidade, falei, oba, hoje eu vou conhecer o Jorge, bacana, que legal, não consegui entrar, entrei no finalzinho, e aí a angústia foi dando, a própria angústia que entrou dentro da sala. E aí entrou, falei, paciência, o que eu tenho que aprender com isso, né?
Aí entrou a Elisa e foi indo, falou de Viktor Frankl, que é maravilhoso, que é uma grande referência de ser humano. Aí o Star Wars, aí foi me acalmando, né? E pronto, relaxando. Aí agora eu estou bem. Mas, Jorge, eu ainda vou estar próximo de você, porque eu sei que eu tenho muito que aprender com você. Carla, olha, Obrigado, eu tenho certeza que você vai amar as aulas do Jorge, mas não fique triste nem angustiada, porque essa aula foi gravada e você terá acesso a ela, tá bom? Que bom, fico feliz. E o surf, né, Elisa? Você esqueceu de falar do surfar, que é a grande elixir para os seus momentos de paz, né, Elisa? Eu vejo, acompanho você. Muito, muito bom, muito bom. O surf é o que eu faço de mais constante em termos de atividade hoje em dia, né? E, sem dúvida nenhuma, o contato com o mar, com a natureza, né, com os amigos, não tem angústia que sobreviva à água salgada do mar. Verdade. Só mais uma coisinha, a entrevista do grande campeão, né, do surf, O Ítalo Ferreira. Ítalo, um querido, uma pessoa de uma simplicidade, eu espero que ele continue com essa simplicidade, com esse coração maravilhoso que ele é. E falaram para ele, você fica nervoso quando entra no mar para competir? Como eu vou ficar nervoso que eu estou fazendo exatamente aquilo que eu mais gosto? Eu brinco no mar. Então, eu achei lindo isso, né? Quando você faz aquilo que você ama, deslancha. Sim. Ele é um grande exemplo, Ítalo, um grande exemplo. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Carla. Obrigada. Alguém mais? Nádia, você está aqui conosco. Que gostoso. Olha, eu não sei se alguém tem mais questões. Elisa, você quer falar alguma coisa? Jorge? Uma observação aqui da Bernadette, né? Que vocês deram um passo importante, um degrau para que eu e o Cândido possamos continuar. Vou ficar com a sabedoria de vocês e deixar os sonhos noturnos processarem. Parabéns aos dois. Muito obrigada, Bê. Vai ser incrível, não percam, semana que vem, né? Com Monja Kenzen, a nossa Bernadette Biagi, psicanalista, né? Super experiente. E com o Cândido Moreira, psiquiatra, né? Então vai ser a parte bem psi mesmo da coisa, né? Do curso. E no último dia a gente vai ter o querido Marcos e o Zé Antônio, né? Falando sobre a relação mente-corpo, né? E a angústia. Tá? Bom, acho que a gente pode então encerrar, gente, se vocês estão satisfeitos. E o Marcos está aí, né? Está escondidinho. Aqui. Vou só encerrar aqui, interromper a gravação.